Python é uma linguagem de programação muito popular, criada pelo Guido van Rossum. Ela apareceu em 1991. O Python é conhecido por ser fácil de ler e aprender. Ele é usado para muitas coisas, como desenvolvimento web, análise de dados e também para automatizar tarefas. O Python é gratuito e funciona em vários computadores. Você pode encontrar muitos recursos para aprender Python, pois ele tem uma comunidade grande e muito útil. Python é uma ótima escolha para iniciantes. Sua sintaxe é clara e simples, o que facilita o entendimento. O código Python se parece com o inglês, tornando o aprendizado mais fácil. O Python tem uma comunidade grande e ativa, com muitos recursos disponíveis. Iniciantes podem encontrar ajuda facilmente. Existem muitas bibliotecas e frameworks, ferramentas que facilitam a programação. O Python é versátil. Você pode usá-lo para várias tarefas, como desenvolvimento web, ciência de dados, scripts e automação. Variáveis são como recipientes que armazenam informações. Você pode dar nomes a elas, o que facilita encontrar as informações depois. Em Python, você cria uma variável dando um nome a ela, e usando o sinal de igual para atribuir um valor. Por exemplo, idade igual a 25, cria uma variável chamada idade e armazena o valor 25 nela. As variáveis podem conter diferentes tipos de dados, como números, texto e valores booleanos, que são verdadeiro ou falso. Você pode alterar o valor de uma variável simplesmente atribuindo um novo valor a ela. Por exemplo, idade igual a 30, atualizaria a variável idade para conter o valor 30. Os tipos de dados informam ao Python que tipo de informação uma variável contém. Isso ajuda o Python a processar as informações corretamente. Os tipos de dados comuns incluem inteiros, números de ponto flutuante e strings. Inteiros são números inteiros, sem ponto decimal, como 10, 25 e 100. Números de ponto flutuante são números com um ponto decimal, como 3,14, 2,7 e menos 10,5. Strings são sequências de caracteres, como Olá, Python e programação, sempre entre aspas simples ou duplas. O Python também tem outros tipos de dados, como listas, tuplas e dicionários. Esses tipos de dados podem armazenar coleções de dados. Seção 5. Sintaxe básica e operações. A sintaxe do Python é o conjunto de regras que governam como você escreve o código em Python. É como se fosse a gramática da linguagem. Entender a sintaxe básica é crucial para escrever programas Python válidos. Um aspecto-chave da sintaxe do Python é a indentação, que é usada para definir blocos de código. Isso torna o código Python muito legível. O Python suporta vários operadores aritméticos, incluindo adição, subtração, multiplicação e divisão. Esses operadores permitem que você faça cálculos. Outro conceito importante são os comentários, que são ignorados pelo interpretador Python. Eles servem para explicar o código e torná-lo mais fácil de entender. Seção 6. Controlando o fluxo com condicionais. As condicionais permitem que seu programa tome decisões. Elas usam instruções IF para verificar determinadas condições. Com base na condição, o programa executa diferentes blocos de código. A instrução IF é a instrução condicional mais básica. Ela verifica se uma condição é verdadeira. Se for, o código dentro do bloco IF é executado. Você também pode usar a instrução else junto com o IF. O código dentro do else é executado se a condição do IF for falsa. Para várias condições, você pode usar a instrução elif, que significa else if, e permite verificar condições adicionais. Seção 7. Trabalhando com loops.
Loops permitem que você repita um bloco de código várias vezes, o que é útil para automatizar tarefas repetitivas. O Python oferece dois tipos principais de loops: for loops e while loops. Um for loop itera sobre uma sequência de elementos. Ele executa o código dentro do loop para cada elemento da sequência. Um while loop continua a executar um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. É importante garantir que a condição eventualmente se torne falsa para evitar loops infinitos. Os loops geralmente usam a função range, que gera uma sequência de números que pode ser usada para controlar o número de vezes que um loop é executado. Seção 8. Python no mundo real. O Python é usado em muitos setores. É uma linguagem versátil que pode se adaptar a diferentes tarefas. Desenvolvedores web usam Python para construir sites e aplicativos da web. Frameworks. Python, como o Django, tornam o desenvolvimento web mais rápido. Cientistas de dados usam Python para analisar e visualizar dados. Bibliotecas como Pandas e NumPy facilitam a análise de dados. O Python é usado em aprendizado de máquina para construir algoritmos que aprendem com os dados. Bibliotecas como scikit-learn fornecem ferramentas para aprendizado de máquina. Seção 9. Continuando sua jornada com Python. Aprender Python é uma jornada que leva tempo e prática. Comece com o básico e explore tópicos mais avançados. Pratique a codificação regularmente. Quanto mais você codificar, melhor você se tornará. Comece com projetos pequenos e aumente gradualmente a complexidade. Participe de comunidades online e conecte-se com outros estudantes de Python. Faça perguntas e compartilhe seu conhecimento. Aprender com outras pessoas pode acelerar seu progresso. Explore bibliotecas e frameworks Python, pois essas ferramentas podem simplificar suas tarefas de codificação e apresentar novas áreas da programação em Python.